Então vamos lá. Vamos retomar sobre a avaliação pedagógica inicial e sobre o plano de atendimento educacional especializado. A Comissão de Educação Especial da Diretoria de Mauá é composta pelos supervisores Francisco Alexandre, Gisele, Janaína, Manuel e Marcelo, e pelas PECs de Educação Especial, Alexandra e Edmé. Nós vamos iniciar agora fazendo aí uma reflexão, tá bom? Peraí, tá abrindo. Gente, olha, educação especial é algo que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter carinho pelo que faz. Então, nada melhor do que acolher a família, acolher o estudante. Esse é o caminho. Então, a gente trouxe essa reflexão. Acolher é criar um espaço para que o outro possa ser quem é de verdade. Quando acolhemos, estamos oferecendo o nosso melhor para alguém que precisa de nós. Acolher é dar um lugar seguro para que o outro possa descobrir o seu potencial. É dessa forma, a gente acolhendo, a gente fazendo parceria, que a gente vai acolher o nosso estudante, essa família, para que ele possa se desenvolver. Então, esse é o primeiro passo da educação especial. Peraí, deixa eu só passar aqui. Peraí que não mudou. Ok, voltei no controle, gente. É o seguinte, olha. Então, educação especial. Qual é o nosso principal objetivo com esse encontro? Nosso principal objetivo é fortalecer a educação inclusiva por meio de um sistema educacional que viabilize o desenvolvimento das habilidades e o potencial de aprendizagem de cada um dos estudantes. Então, quando a gente for começar a pensar em educação especial, nesse time de educação especial que tem que haver e existe dentro das escolas, a gente tem que... O primeiro ponto aqui é você tem que ter em mente 3 pilares. A educação especial ela só é feita se a gente pensar em 3 pilares. 3 pilares para a construção da educação especial dentro das escolas. O primeiro pilar é a família, é acolher a família, é a mãe, é o pai, é quem é responsável por esse estudante. A gente precisa conhecer a família desse estudante. O segundo pilar que a gente pode falar é conhecer o estudante, porque cada estudante ele é único, ele é diferente. Não existe os meninos do 7º ano com autismo. Existe estudante no 7º ano com autismo e dentro da mesma sala, se a gente tiver 3 estudantes, os 3 são diferentes. Nos anos iniciais, a mesma coisa. Isso já é claro para todo mundo, isso é fato. Então, a gente tem que conhecer o estudante antes de mais nada. Saber quem é ele, saber quais as suas potencialidades, as suas fragilidades, para que a gente possa começar a desenvolver o nosso trabalho. O terceiro ponto é as estratégias. Que tipo de estratégia? O que eu tenho que fazer com esse estudante? Como eu preciso trabalhar com esse estudante? Então, gente, tem que ficar bem claro esses 3 pilares. Acolhi a família, conheci o estudante, aí eu consigo traçar estratégias. O que rege a educação especial, isso todo mundo já sabe, mas tem professores novos de ensino colaborativo chegando. A resolução 21, de 21 de 6 de 2023, ela tem todas as informações da educação especial, todas estão na resolução. Aí a gente está fazendo esse encontro, essa retomada de API e PAE, como mesmo ontem, Alexandra, mas eu já cansei, já fiz, já está feito, eu já fiz de todas as minhas salas. Ótimo, se você já fez e já está ok, perfeito. O porquê da retomada de API e PAE? A gente tem uma demanda que do Ministério Público que até o dia 30, todas as escolas deverão estar na sede com uma API e PAE. Quem começou agora é novo, ótimo. Talvez está pegando o movimento andando, mas quem já está na rede há mais tempo sabe do trabalho intenso que foi para a gente corrigir a API. Até faz 2 semanas que a gente não está corrigindo mais porque o CAP nos orientou, mas até dezembro teve muitos professores que vieram aqui até a diretoria para nos ajudar. A gente leu API por API, nós lemos mais de 1.500 APIs, devolvemos, voltou para correção. Então,
por este motivo, a gente não está... O time de educação especial que eu citei no começo, ele aumentou. A gente tem hoje o professor de ensino colaborativo, que pertence ao AEE, o professor de itinerância e o professor de sala de recursos. Então, todas as escolas, ou quase todas, tá? Não é generalizando, quase todas têm professor AEE lá dentro. E eles são responsáveis pela construção da API e PAEE. Isso está na resolução. Por exemplo, e aí aqui eu vou começar a explorar sobre a API. A API, ela é, como eu já falei, professor especializado, professor de AEE, professor de sala de recursos, itinerância e ensino colaborativo. Para a construção dessa API, para quem já fez, a gente só vai fazer uma revisão. Para quem não fez, ok. Eu preciso de informações do professor regente, eu preciso de informação da equipe gestora, eu preciso de informação da família e os demais profissionais que apoiam esse estudante. Com todas essas informações, eu começo a construir e a escrever a minha API sobre o estudante. Espera aí, só um minutinho, deixa eu trocar aqui. Então, a avaliação pedagógica inicial é o documento pedagógico realizado por professor especializado, colaborativo, itinerância, sala de recursos. Na forma de estudo de caso, relatório descritivo. Então, isso já está bem claro, eu acredito que todos já dominam isso. Não é pergunta e resposta, é um texto descritivo, é em forma de estudo de caso. As perguntas, elas são norteadoras, mas na hora de eu construir, eu construo um texto. Tá? O objetivo é identificar, elaborar e organizar apoios, serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade para a participação efetiva dos estudantes elegíveis dos serviços de educação especial. Elegíveis aos serviços de educação especial, ele não é público-alvo, porque público-alvo você limita ele à educação especial. Ele é elegível. Por que ele é elegível? Porque ele tem direito aos serviços, aos apoios de educação especial. O que deve ter na API? A API, como todos já sabem, ou para quem não sabe, né, vamos lá fazer uma retomada. A API, esse documento, ele está lá no site da Diretoria de Ensino. Vocês pegam lá o documento. A API, a gente está dizendo, né, eu e a Neia aqui, e muitos já ouviram essa expressão, que é um raio-x. Gente, eu preciso ler esse documento e entender quem é esse menino, saber quem é esse estudante. E aí, na API, são 3 pontos aí fundamentais que precisa ter. Pega lá o modelo. Lá no modelo tem muitas perguntas. O que acontece? Eu não poderia enxugar aquele documento, porque assim, é um documento oficial. Ele vem de uma publicação oficial. Mas lá tem perguntas que já são repetitivas. Na primeira página pergunta uma coisa, a segunda e a terceira. Eu preciso responder, preciso fazer 3 vezes a mesma afirmação? Não, gente. Então, é um texto descritivo. Precisa conter a informação, mas eu não preciso ser repetitiva. Então, por exemplo, a gente pega lá um modelo que está no site. Então, fundamental, você precisa colocar aquele cabeçalho, do jeitinho que está lá, o nome, a idade, a série do menino, a deficiência. Coloco todas essas informações, aquele cabeçalho igual o modelo do site. Próximo passo, que são as informações gerais do estudante. Então, coloquei primeiro quem é, que escola, onde está, matriculado e tudo. Aí, o que eu falei, se você for pegar aquele modelo oficial, ele tem muita repetição. Mas o que é fundamental? Fundamental é constar a descrição do aluno, a característica do aluno, como é a família, por exemplo. Mora com quem? Mora com a mãe, mora com o pai, mora com o tio. Eu preciso saber quem é esse estudante. Depois desse momento, você precisa o quê? Os antecedentes de escola, por exemplo, ele estava na educação infantil, ou então ele mudou de escola durante o ano. Então, eu preciso saber de que escola ele era, como ele chegou na sua escola, eu preciso descrever isso. Com detalhes, gente, com detalhes. Eu preciso escrever, olha, ele estava na educação infantil na prefeitura, tinha um acompanhamento ou não tinha um acompanhamento.
Depois a gente vai para o próximo ponto, que é os antecedentes terapêuticos. Ele toma medicação? Ele passa no médico? Que tipo de médico ele passa? Ele passa com neuro? Ele passa com psiquiatra? Ele faz acompanhamento terapêutico? Ele passa com psicólogo, TO, fono? Isso precisa estar bem claro, porque aí a gente consegue ter uma noção de quem é esse estudante e se ele está sendo acompanhado ou não. E se tomar medicação também, a gente não precisa colocar o nome, mas faz uso de medicação. Tudo bem, não precisa especificar o nome daquele remédio enrolado, aquele nome que ninguém sabe falar. Não, ele faz uso de medicação. Tudo bem? E outra, que eu falei, a gente leu mais de 1.500 API. Somos da educação, somos professores. A gente não pode escrever na API e indicar assim, esse menino precisa do psiquiatra, esse estudante ele precisa do neuro, ele precisa do fono. Não, gente, ele precisa de acompanhamento da saúde. Atenção, a gente não é médico, a gente não pode indicar que ele vá procurar um psiquiatra, um neurologista. A gente precisa de acompanhamento da saúde. Aí tudo bem, deixar dessa forma no documento. Aí a gente vai vir aqui, então falei do estudante, e aí quando a gente fala dos aspectos pedagógicos, ele é muito importante. Na outra tela, eu não falei que esse documento, só vou voltar até para vocês terem uma noção. É feito por o professor regente, equipe gestora e família. Então, quando a gente for falar da API, quando a gente for falar dessa parte aqui, deixa eu só voltar, peraí, só um minutinho, gente. Então, quando eu estou falando dos aspectos pedagógicos, eu preciso descrever, sim, é muito importante. Sala de recursos, eu sou professora de sala de recursos, como vocês sabem, não é obrigada a fazer alfabetização. Sim, concordo plenamente, professores. Sala de recursos e itinerância desenvolve habilidades e competências. Porém, para desenvolver a habilidade, eu preciso conhecer o meu estudante e saber como ele está. Então, eu preciso que conste na API, e eu já questionei algumas APIs que eu devolvi, qual é a hipótese de escrita desse menino? Ele é pré-silábico, ele é silábico com valor? É muito importante esse dado para a gente, porque aí você consegue ter uma noção até da evolução ou da regressão. Porque a gente está falando de crianças com deficiência, pode ser que ele vai evoluir, em algum determinado momento ele vai regredir. Tudo bem, mas eu preciso que conste nesse documento a hipótese de escrita. Depois, quando a gente for falar, até o 5º ano, a gente vai falar mais de hipótese de escrita. A partir dos sextos anos, os estudantes eles começam a aprender os gêneros textuais e suas funções sociais. É a parte da sala de recursos? Não. Então, por isso que eu falei do professor regente. Então, com essa parceria, vocês vão procurar o professor de língua portuguesa, que ele sim tem o domínio dos gêneros textuais, vai poder pontuar qual gênero está sendo trabalhado naquele ano série, para que vocês possam ter uma noção do que está sendo trabalhado. Não é para você poder continuar, dar uma continuidade, tá? Mas por isso que eu preciso do professor regente, especialista de língua portuguesa. Um outro exemplo, se a gente for falar na matemática, na API precisa constar a hipótese numérica desse estudante. A hipótese, são 3 etapas. A hipótese numérica, até o 5º ano a gente responde. A grande maioria dos professores de sala de recursos somos pedagogos. Então a gente sabe qual é a hipótese numérica desse estudante. Depois do 6º ano, aí parceria, vamos conversar com o professor de matemática, que é um especialista. Por quê? Existe a sondagem das 4 operações, existe sondagem de problemas, para que a gente possa saber em que nível esse estudante está. Ele domina as 4 operações? Ele já resolve situação problema? Eu preciso constar na API. E para eu ter essa informação, eu preciso ter essa parceria com o professor de matemática. Inclusive, eu aqui da diretoria, conversei com a PEC Silvia Neri, que é especialista em matemática, ela até me forneceu um documento, assim, não é obrigatório, mas achei muito pertinente, muito interessante conhecer esse material que ela produziu no começo do ano, de como fazer uma sondagem matemática para as hipóteses. Então, eu vou disponibilizar esse documento aqui no chat. Se alguém quiser conhecer, eu acho que é muito válido conhecer esse documento. Porém, é o que eu falei, a gente faz só a sondagem numérica e podemos fazer a parceria e devemos fazer a parceria e conversar com o professor de matemática.
Vou falar só dessas duas linguagens, só vou falar de português e matemática, porque é onde o estudante tem mais aulas. Mas também tem as especificidades de história, de ciências, de geografia. Então, por isso, a gente precisa dos professores para nos auxiliar no desenvolvimento dessa API. E os encaminhamentos pedagógicos, aí sim, isso aqui é expressamente nossa competência. Quem que esse menino precisa? O que ele precisa? Ele precisa de um cuidador? Cuidador não temos, é professor, é profissional de apoio às atividades de vida diária. Então, nesse ponto aqui, a gente pede que no final da API seja colocado o quadro de apoios. Deixa eu só apresentar aqui. Esse aqui todos já estão colocando, e quando não colocava a gente devolvia, solicitando o quadro de apoio. O quadro de apoio, o professor especialista, ele consegue dizer, ele precisa de atendimento, ele precisa de sala de recursos? Por quê? Todos os estudantes elegíveis precisam de sala de recursos? Não, gente. Não. Eu posso ter um estudante que é TEA, que ele está muito bem pedagogicamente, ele acompanha, já escutei histórias que ele é o melhor da sala. Ele precisa de sala de recursos? Não, mas ele precisa do ensino colaborativo, porque é direito dele. Então, ele não precisa ir para a sala de recursos, mas ele precisa do projeto de ensino colaborativo, que é o próximo item, porque ele tem que ter um acompanhamento pedagógico em algum momento. E aí o professor de ensino, ele não vai para a sala de recursos, porém ele faz o ensino colaborativo e ele tem direito ao ensino colaborativo. Aí o próximo ponto, recursos pedagógicos, acessibilidade e tecnologia assistiva. Recursos pedagógicos a gente tem que pensar no estudante. Se for necessário, indica, se não for necessário. Tecnologia assistiva, a gente até está pensando em fazer depois um próximo ATPC, porque, gente, tudo que a gente ofertar para esse estudante, a gente pode dizer que é tecnologia assistiva. Se ele usa letras móveis, se ele usa um material dourado, se ele usa uma órtese, tecnologia assistiva é algo muito amplo, não vou entrar nesse ponto agora, mas eu já fiz a TPC lá atrás, há uns 4 anos atrás, mas a gente vai fazer uma retomada dessas tecnologias assistivas também. Profissional de apoio para deficiente auditivo, profissional de apoio às atividades, que é o profissional de atividades de vida diária, é o cuidador popularmente conhecido. O outro é o serviço de apoio a atividades escolares dentro da sala, que é o atividades escolares. Este profissional está na resolução 21, porém, até o momento, depende de contratação, de licitação, ele não chegou até as escolas. Provavelmente, para o próximo ano, esse profissional vai estar chegando nas escolas, mas aí depende da SEDUC, não é a parte da diretoria, mas é importante que você, professor, indique. Se for o caso, se esse menino precisa desse apoio dentro da sala, você precisa indicar esse apoio, porque em algum momento, quando houver a contratação desse profissional, já está bem claro na API que tal estudante precisa. Pontos de atenção. Como eu falei, a gente leu muitas APIs, devolvemos muitas APIs. Então, a partir da semana passada, da rede 225, nós, eu e a Edneia, não estamos lendo mais API, porque existem professores especialistas nas escolas. Se tiver alguma escola que não tem nenhum professor especialista, tudo bem, a gente vai até corrigir. Tem professor de ensino colaborativo, tem professor itinerante, se está em sala de recursos, nós não vamos corrigir esse documento, é só para quem não tem nada. Por quê? A gente corrigiu muito, então fica por conta da escola e de você, professor. Então, muita atenção no que você vai escrever. É o seu nome, professor, que está subindo para a sede. Essa sede, quem vai ter acesso é o Ministério Público. Então, vai a assinatura no documento agora, seu professor especialista, do coordenador da escola, tem muitos coordenadores também participando dessa ATPC. Então, vai do professor, do coordenador e do diretor. E esse documento sobe para a sede. Então, presta muito atenção no que vocês vão escrever, porque é o nome de vocês que vai direto para o Ministério Público. Então, a gente chama atenção e assim, olha, o menino bate, morde. Eu já li tantos absurdos que eu tô gravando, né? Não dá nem para eu citar algumas palavras de tão baixo calão que estava na API, então eu não posso citar. Então, o menino
ele é muito agressivo, ele bate, ele morde, ele faz, ele acontece. Dificuldade de autorregulação, já dá para entender o que é isso. Se ele não sabe se regular, é porque ele vai se descontrolar. Então, vou trocar todo aquele monte de palavras simplesmente por dificuldade de autorregulação. Ele não faz nada na sala, ele não tem atenção, ele não tem interesse de aprender. Eu já li isso, viu, gente? Então, tudo bem, eu não vou dizer dessa forma, eu vou dificuldade de manter o foco e atenção e concentração. É uma dica, tá, gente? Dificuldade de socializar entre os pares. Ele não fica com ninguém, ele não está com ninguém. Tem dificuldade de socialização. Basta dizer isso, tá ótimo, eu não preciso ficar descrevendo muitas coisas que vão dizer contra o meu estudante, tá? Dificuldade de seguir e aceitar as regras. Pronto, ele não segue as regras. Tá ótimo, a gente já entendeu. E mais do que tudo, é a potencialidade, gente. Não é possível que esse estudante está na escola e ele não faz nada, ele não sabe de nada, nada, é impossível. Todos nós, todos, eu, você, todos nós, temos potencialidades e fragilidades, com certeza, todos. E aí a gente está falando de apresentar, por exemplo, tem estudante que ele não registra, ok, ele não registra, mas ele tem uma grande habilidade oral. Você vai conversar com ele, ele consegue te contar o que aconteceu na aula, ele consegue se expor, ele pode não registrar, mas ele tem muita habilidade oral, ele consegue fazer as suas atividades. Eu já visitei escola que eu conheço menino autista, isso foi essa semana, gente. Eu conheci um menininho lá no primeiro aninho, tá? 6 aninhos, ele não registra nada. Porém, a gente peguei um livro, ele lê perfeitamente, lê tudo. Ele não faz o registro. Tá, ele não faz o registro, mas a potencialidade dele é o quê? A leitura, é a oralidade. Então, apresentar habilidades, por exemplo, também tem aqueles estudantes que desenham muito bem. Você está falando de determinado conteúdo, ele não consegue registrar, mas ele desenha. Tem que ser valorizado, precisa ser valorizado as suas potencialidades. Ele desenha, ele pode se expressar, fazendo uma peça de teatro, ele pode se expressar de várias formas. A arte visual, ela é muito ampla, então a gente precisa explorar isso. Apresenta facilidade de memorização, você conversa com ele e ele grava aquele assunto. Tem estudante que tem liderança entre os pares, então eu posso falar das fragilidades e principalmente das potencialidades do meu estudante. Gente, aí aqui é um ponto de atenção, espero que fique bem claro para todos, tá? Eu estou falando de uma API que vai subir para a sede e que o Ministério Público vai ter visualização. Então, quero deixar bem claro que professor auxiliar não faz parte do quadro do magistério. Ele não faz parte dos apoios e serviços ofertados pela educação especial. Então, o professor auxiliar existe, eu respeito, tem professores auxiliares que até tá nesse ATPC, ótimo, mas eles também estão cientes que foram contratados por uma ação judicial. Então, a ação judicial, o juiz determina, a gente cumpre, porém, vai contra a política de educação do Estado de São Paulo. Mas, Alexandre, o menino está dentro da sala, ele precisa de apoio. Ok, ele precisa muito de apoio, ele não se organiza, ele não consegue pegar um lápis. Então, o que eu posso fazer? Segundo a resolução, eu posso indicar um profissional de apoio às atividades escolares. Isso eu posso indicar, não tem nenhum problema. Mas professores escrever na API precisa de professor auxiliar, em hipótese alguma, tá? Deixa eu... Peraí. Aí, bom, eu já até comecei, acho que falando isso, já me adiantei. Conforme a orientação do CAP, eu e a Edneia, não vamos mais fazer as leituras das APIs. A gente colocou isso na rede 225, então hoje é responsabilidade da escola.
Então, você, professor, faz a API, passa para o seu coordenador precisa ler, você precisa pensar muito bem no que você escreve, você precisa pensar muito bem nas suas palavras, o coordenador também precisa ler, e se tiver algum ponto, alguma divergência, sentem junto, corrijam o documento. Então, você, professor, você, coordenador, sentem junto, se tiver alguma divergência, alguma palavra ali que não pode, arrumem esse documento. O diretor escolar precisa assinar este documento também, para depois subir na sede. Então, não precisa, viu, coordenador, viu, diretor, não precisa mais trazer aqui para a diretoria. Ficou de responsabilidade da unidade escolar fazer a assinatura desses documentos. Pronto. Bom, agora parei um pouquinho aqui, porque eu falei, se alguém tiver dúvidas, no final a gente vai conversar, a gente vai abrir os microfones, todos vão poder falar, o chat vai estar aberto, e aí a gente vai poder conversar, tá? Agora eu passo a palavra aqui para a Edneia, porque ela vai tratar um pouquinho do PAEE com vocês. Então, gente, após nós finalizarmos a API, esses estudantes serem encaminhados para a sala de recursos ou sala de itinerância, né? Este professor especialista da sala de recursos e itinerância, se o estudante estiver lá frequentando, ele tem que iniciar aí o plano de atendimento educacional especializado. Caso o estudante não frequente a sala de recursos, quem vai estar elaborando este plano de atendimento educacional especializado é o professor do projeto Ensino Colaborativo, né? Então, o PAE, ele também está ali dentro da nossa resolução, ele é o anexo 2 da nossa resolução. Então, o que é esse PAE? Ele é um guia, né, de onde eu quero chegar com o meu estudante. Ele é um documento, né? Ele tem que estar ali representando toda a vida escolar do estudante. Este plano, ele precisa ser vivo, né, gente? Ele precisa trazer um retrato do perfil deste estudante, né? E é de extrema importância que ele seja utilizado por todos os professores. Ele é elaborado pelo professor especialista, mas todos os professores que atendem ali, que dão aula para esse estudante, eles têm que ter ali acesso a este plano de atendimento educacional especializado para entender as especificidades do estudante e conseguir, assim, realizar as acessibilidades curriculares necessárias. Então, a gente tem que pensar assim, qual é o objetivo do plano, né? Então, os objetivos do plano é preciso identificar, elaborar e organizar e planejar ações que eu consiga realizar intervenções pedagógicas para esse estudante. Então, quando eu falo em identificar, eu tenho que identificar o quê, né? O que eu vou identificar nesse estudante? Eu vou identificar as potencialidades, como já foi dito lá, eu tenho que descrever na API, e as dificuldades. Então, lá naquela questão lá, objetivos do plano, está descrito, identificar, elaborar, organizar, planejar. Os professores têm que descrever o que eles identificam, né? Então, eu vou pensar lá, eu vou pensar nos aspectos sociais, na autonomia, qual é o foco de interesse do meu estudante. Eu penso na questão de orientação temporal, orientação espacial, nas habilidades motoras do meu estudante e nas habilidades acadêmicas. Como a Lê disse que lá na API tem que contar qual é a hipótese escrita que esse estudante está, qual é a hipótese matemática que esse estudante está, no nosso plano também tem que constar, para a gente saber de onde partir e, a partir disso, a gente conseguir após a elaboração, a gente identificou, elaborou, organizou, a gente começa a planejar quais estratégias eu vou trabalhar, eu vou utilizar nas aulas da sala de recursos, itinerância, para eu poder conseguir auxiliar que esse estudante avance pedagogicamente. E no caso dos professores da sala regular, estando lá registrado as potencialidades e as dificuldades e sugestões de estratégias, né, de como trabalhar, o professor consegue acessibilizar melhor o currículo, para que assim eu consiga, de fato, realizar todas as intervenções pedagógicas
necessárias para esse meu estudante. Então, como eu disse para vocês, esse plano de atendimento educacional especializado, ele tem que ser vivo, gente, ele tem que ser revisto bimestralmente, porque eu preciso identificar onde o estudante conseguiu avançar, né? Quando eu identifico as fragilidades do estudante e eu proponho lá as estratégias, né? Para esse estudante, para eu tentar realizar os avanços pedagógicos com esse estudante aí nas minhas aulas, né, fazendo esse estímulo, eu preciso, onde eu realizo, né, esse acompanhamento do plano? Na ficha de acompanhamento bimestral, que é o item 9 do plano de atendimento educacional especializado. Então, cada fim de bimestre, eu tenho que elaborar essa ficha. Então, o que eu vou pensar? Quais avanços esse estudante teve? Né? Então, eu pego o plano, verifico tudo que eu planejei, quais foram as estratégias, e aí eu vou falar sobre cada uma delas. Quais avanços ele teve? Nossa, será que houve retrocesso? Porque pode acontecer, né? A gente está falando aí de estudante público-alvo aos serviços e apoios da educação especial, e pode ocorrer, sim, essa questão do retrocesso. Então, se ele retrocedeu, por exemplo, em questão de habilidade motor, o que será que aconteceu? Né? Como essa ficha de acompanhamento é bimestral, bimestralmente existe a reunião de pais. E aí, quando eu for conversar com essa família, eu vou perguntar: aconteceu alguma coisa em casa? Houve alguma mudança? Pode ser alguma coisa relacionada à saúde, inclusive. Então, é importante que nessa ficha de acompanhamento bimestral esteja registrado toda essa situação. Então, se houve o retrocesso, o porquê houve retrocesso? Então, qual é o próximo passo? Então, ele estava, a habilidade motora dele era ok, porém agora eu preciso estimular também questões de habilidade motora. Então, eu vou incluir nessa ficha de acompanhamento bimestral novas estratégias relacionadas a essa questão, por exemplo, né? Então, nessa ficha é de extrema importância indicar as mudanças em relação ao desenvolvimento do estudante, né? Aí, como está aí no slide, a questão, eu tenho que analisar a questão da socialização do estudante. Como eu analiso a questão da socialização do estudante, se eu atendo ele na sala de recursos ou na itinerância, e eu quero saber como ele está de socialização lá na sala regular. É aqueles momentos que o professor do ensino colaborativo e o professor de sala de recursos podem alinhar. Em que momento vocês vão alinhar? E aí vocês vão pode ser ali no momento do ATPC de vocês de estudo, pode ser no momento das APDs, para quem tem as APDs. E aí, qual é a nossa sugestão? Que esse alinhamento, se os professores forem de escola diferentes, que esse alinhamento seja online, assim como esse aqui que nós estamos fazendo conosco, para que vocês não saiam das unidades escolares de vocês, né, para ir para outra. Então, se for necessário fazer alinhamento com alguém de outra unidade, sempre online, tá, gente? Então, eu preciso analisar também qual foi o envolvimento com as propostas pedagógicas, a ampliação de interesse das habilidades adquiridas, né? A aquisição de novas habilidades e se esse estudante superou barreiras aí durante este bimestre. Tudo isso a gente precisa estar relatando nessa ficha de acompanhamento bimestral. É de extrema importância que isso esteja registrado, tá, gente? E se houve aí, mas infelizmente ele não avançou, tem que estar registrado também, né? É de extrema importância. Por quê? No portfólio do estudante vai toda essa história do aluno. Vai a API, vai o plano de atendimento educacional especializado, que é aquele que você planejou as suas ações para aquele ano, porém vai essa ficha de acompanhamento bimestral, que é onde você verifica as suas ações mediante a esse estudante, tá? Vamos lá. Então, e quais são os pontos de atenção que eu preciso ter em relação ao plano de atendimento educacional especializado? Eu preciso me atentar às especificidades do estudante. Vou relatar aqui algumas situações que nós passamos acompanhando algumas escolas e acompanhando aí os portfólios e os planos de atendimento educacional especializado. Os professores que estão conosco desde o início deste ano letivo,
nós colocamos no grupo de... Tinha alguns professores nos perguntando muito de como fazer, como realizar o plano, que eles estavam com dúvida. Nós elaboramos um modelo, uma sugestão, né? E colocamos no grupo. Mas nesse modelo, nós colocamos ali estratégias, mas nós não pensamos em uma especificidade de deficiência. Nós colocamos estratégias de aprendizagem para várias deficiências, para várias idades, né? Para várias necessidades, para várias especificidades. Modelos, gente, para vocês saberem como partir, como começar. Em algumas visitas que nós fizemos, nós nos deparamos com alguns planos de atendimento especializado que não respeitavam a especificidade do estudante. O que foi feito? Apenas o cabeçalho. Aquele modelo foi utilizado para todos os estudantes, o mesmo modelo. Inclusive, com estudantes de ensino médio, né, que a gente colocou no modelo sugestão de um jogo mais infantilizado, como, por exemplo, um pega-peixe, ou uma rotina daquelas visuais, e aí estavam ali para os estudantes do terceiro médio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós formos realizar o nosso plano, né? A gente tem que atender às especificidades do estudante e nós temos que tomar cuidado para não infantilizar propostas pedagógicas, né? A gente, às vezes, esse estudante intelectualmente, ele tem sim uma defasagem da idade. Porém, assim, a gente está falando ali de estudantes, né, principalmente ciclo 2 e médio, de estudantes que são rapazes, moças, então a gente pode propor atividades que nós conseguimos atender a especificidade, porém sem infantilizar. Nós, enquanto professores especialistas, tanto nós da sala de recursos, itinerância e os professores do projeto do ensino colaborativo, nós temos sim que pensar em ações de acordo com as especificidades do nosso estudante. Outra questão, gente, é o modelo no site da diretoria de ensino. Como eu disse para vocês, a ficha de acompanhamento ela está no item 9, né, do nosso plano de atendimento. Nós colocamos o modelo no site da diretoria. No início de 2024, nós atualizamos esse modelo no site. E nessas visitas que a gente vem fazendo em algumas escolas, nós estamos vendo ainda o modelo que estava anteriormente. Então, assim, gente, é sempre bom estar entrando no site da DE e verificando se há atualização. Porque, além de colocar no site, nós também informamos para vocês nos grupos do WhatsApp. Tudo que nós colocamos nos grupos, que estão os nossos professores especializados, nós também replicamos nos grupos dos CGPs. Então, é de extrema importância os CGPs, quando forem fazer aí a leitura, verificar se está dentro do modelo atualizado. Além de verificar as especificidades do que está registrado ali no plano, também a questão do modelo, tá bom, gente? Já falei aí da ficha do acompanhamento. E aí o plano de atendimento no educacional especializado, ele deve ser assinado pelo professor especialista. Se for o professor da sala de recursos de itinerância, quem fez é ele que vai assinar. Se for o professor do projeto de ensino colaborativo, porque esse estudante não frequenta a sala de recursos, é ele quem vai assinar, o CGP e o diretor da escola, eles têm que estar validando. E o plano de atendimento educacional especializado, ele também vai de upload na sede, tá, gente? Na rede 225, onde nós fizemos as orientações, né? A Comissão de Educação Especial fez a orientação sobre a API e sobre o plano de atendimento educacional especializado, nós falamos que ele também tem que estar na sede, tá? Deixa eu passar aqui. Então, como a lei já disse para vocês lá no começo, qual é a nossa demanda imediata? Todas as APIs e os planos de atendimento educacional especializados dos estudantes elegíveis aos apoios, recursos e serviços de educação especial, eles devem estar inseridos na sede até o dia 30 de setembro deste ano, tá? Então, assim, é de extrema importância que vocês verifiquem essas APIs, se for necessário, refaçam a leitura, né? Se for necessário alguma alteração, refaçam. Os planos de atendimento educacional especializado também, para que eles estejam na sede. Então, quem vai
fazer o upload desses documentos na sede? Gente, a API, quem faz o upload na sede, é a sala regular do estudante. Mas, se foi a sala de recursos que elaborou a API, então a sala de recursos tem que ter o cuidado de enviar a API, né, escaneada para essa escola de sala regular. Porque senão, como eles vão fazer esse upload na sede? A gente tem que ter essa atenção. E os planos de atendimento educacional especializado, quem faz o upload na sede? Se o estudante frequenta sala de recursos ou itinerância, quem faz ali é a sala de recursos. A itinerância, no caso, é a mesma da regular, né, gente? Mas se esse estudante frequenta a sala de recursos, quem vai fazer o upload na sede do plano de atendimento educacional especializado é a sala de recursos. Como a sala regular vai ter acesso a esse plano? Ele vai estar lá na sede, na ficha do estudante, a sala regular vai entrar, vai ter acesso, vai fazer a impressão para estar ali fazendo, né, ali dividindo esse plano ali, né, com os demais professores também. Então, é de extrema importância, né, que a gente consiga cumprir esse prazo aí até 30 de setembro, dentro dessas especificidades que a gente tem feito agora, tá bom, gente? Eu acho que a pauta é isso. Então, a partir de agora, a Lê vai parar a gravação para a gente dar continuidade aqui.